Vamos começar falando um pouco sobre a África. O continente africano tem cerca de 1.450 bilhões de habitantes hoje em dia. É uma população pouco superior à da China ou à da Índia, o que faz da África o segundo continente mais populoso do mundo, atrás apenas da Ásia. A África tem 3 países com PIB superior a $1 trilhão, que são as maiores economias do continente: o Egito, a Nigéria e a África do Sul, cuja economia, juntos, mais ou menos do tamanho da economia brasileira. A 4ª maior potência econômica da região é a Argélia e a 5ª a Etiópia. A África é hoje o continente cuja economia mais cresce em todo o mundo, e isso em grande parte graças ao apoio da República Popular da China, que vem substituindo os Estados Unidos e os países do Ocidente como o maior parceiro do continente africano. Na verdade, o Ocidente nunca foi parceiro, da África, sempre foi explorador. A China tem sido parceira, investido ativamente no continente em várias frentes. O Ocidente não. O Ocidente, a vida inteira, apenas explorou. Isso desde a tomada de Ceuta, uma cidade africana, pelos portugueses em 1415. Podemos dizer que o grosso da riqueza do Ocidente foi feito a partir do roubo, da exploração, da escravização da África e dos africanos pelos ocidentais, em particular dos europeus, mas também, e sobretudo mais recentemente, dos Estados Unidos da América. Correto? Sempre foram parasitas da África. Inclusive, recentemente, com o crescimento econômico do continente africano, a liderança de muitos dos 53 países do continente tem se manifestado abertamente a favor de uma ordem multipolar e dos BRICS, A África do Sul já é um dos BRICS, a Argélia quer entrar, o Egito quer entrar, vários países africanos querem entrar nos BRICS e querem, sobretudo, se livrar do Ocidente, Querem, sobretudo, se livrar dos brancos. Embora a gente tenha que lembrar que os países do norte da África são habitados por pessoas brancas, certo? A Argélia, a Líbia, o Egito, a Tunísia, o Marrocos. Mas sempre foram explorados pelo Ocidente. Como a gente disse, a história do Ocidente, desde a tomada, repetindo, de Ceuta pelos portugueses, é a história do roubo e da usurpação da África. Se a África é pobre, ainda é pobre, isso é por conta da Europa. Isso é por conta do Ocidente. Mas ela está superando isso, correto? Ela vai superar isso. Tudo caminha para isso. Porque, na verdade, pobre quem é a Europa, que não tem recurso nenhum. Não tem recurso energético, não tem recurso natural, não produz matérias-primas, tem um solo horroroso. Então, com o restabelecimento da ordem natural das coisas, com a independência da África em relação ao Ocidente, tempos, eu não diria ruins, tempos justos se aproximam para a Europa. Porque o que a Europa tem para oferecer, se não for o roubo? Se não for o genocídio, se não for a escravização, certo? O que ela tem a oferecer? Ela não tem nada. A Europa não tem nada. É por isso que ela está tão desesperada. Por isso que ela está grudada nos Estados Unidos de maneira tão vergonhosa. Porque ela não tem escolha. Que escolha tem a África? Torna rica, torna independente. E que escolha tem a Europa? Nenhuma. Se ela tiver que viver dos próprios recursos, se ela tiver que viver do próprio trabalho, se ela tiver que viver da própria riqueza, a Europa não é nada. Vamos ouvir os africanos. Deben comenzar a respetarnos, ver a África como verdaderos socios y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista. Quería aclarar esto también. Deben cambiar la forma de cooperar, la forma en la que Europa y Francia nos tratan. Deben comenzar a respetarnos, ver a África como verdaderos socios y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, como si siempre saben lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Deben respetar a África. A pesar de los aplausos, me gustaría hacer un comentario sobre los comentarios. Cuando un periodista francés hace alguna afirmación, eso no representa al gobierno francés. No debemos mezclar. Señor presidente Macron, no me refería a ningún periodista.
Me refiero a las declaraciones del ministro de Exteriores francés. In Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And so far, it's not precisely the same what takes place all over the world. There are differences. And what I'm... Mr. Speaker, what is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. I don't see Chinese will never come and play around here if Germans don't allow to do that, which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. And people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders in Germany. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Diplomatic passport. We're coming back from Geneva. These people were held up at the airport. Just now, last week, in Germany. We know what we will handle our own country. Don't be sorry for us. Absolutely, yeah. Yeah. Every time Westerner comes, it's about Chinese. What is the problem? Is Namibia people know Chinese? Did you tell Western Namibians that Chinese have overtaken Namibia? Not on my watch. I told Chinese ambassador, yeah, I'm not your puppet. It was impressed everywhere. So please, respect us. That's all I would say. It shows disrespect. And we are telling them we are going to be cajoled by Chinese also. It shows Chinese are coming in infrastructure all over Africa. I saw in America, they are there. Who bailed the Americans out from the financial crisis? Chinese money is there. So why small Namibia, who fought Germans, even Germans were fighting with you? You are tough people. Now Chinese will come and after our sovereignty come and decolonize us. You think so? Germans cannot succeed. Even those Germans who are here. So please, at every European country is about Chinese. And Chinese were dealing with them. Then Germany. They come in Germany, then America. France, they bought up France. So Namibia is not bought out yet. So please, as I said, I told Chinese and we are not going to exchange any the old colonial or imperialist symbol. O país africano que mais tem se beneficiado com essa parceria é a Etiópia, e por uma razão simples. A Etiópia, uma das poucas nações que sempre se manteve independente dos europeus no continente africano, sempre apoiou a República Popular da China. Sempre. Mesmo nas horas mais difíceis para a própria Etiópia. E agora, que os tempos são bons para a China, é a hora de retribuir o favor. É por ter uma boa memória que a China chegou onde está. E é pela ingratidão terrível, pela falta de respeito com a própria palavra que os Estados Unidos estão onde estão. Certo? Tudo isso faz diferença. E eu digo uma coisa, a questão não é só a Etiópia. A questão não é só a China apoiar economicamente. A questão é que a África é o palco de uma nova visão de mundo. Vamos explicar. La vida contemplativa no genera PIB. Hace unos días saqué un vídeo explicando por qué el PIB, la riqueza, en general todo, se mide mal en China. Es curioso que la idea de Keynes de cavar hoyos y volverlos a rellenar para generar PIB se haya acabado aplicando en Estados Unidos en tantas facetas. Por ejemplo, tragando comida basura y consumiendo servicios médicos para solucionarlo. Todo esto, en términos de PIB, de creación de riqueza, es estadísticamente maravilloso, claro. Pero la vida de los jubilados en China, extraordinariamente rica en términos de desarrollo humano, si dejamos a un lado el sistema médico chino, esa vida frugal, cuasi contemplativa, no genera PIB. Es decir, China tendrá más PIB el día que todos esos ancianos consuman, engorden y multipliquen sus gastos médicos. Soy el único que ve aquí que... China vem levando para a África, não é progresso essa palavra maldita do Ocidente, mas desenvolvimento.
Vamos entender cómo. De los 231 puertos comerciales que tiene África, 61 han sido construidos por empresas chinas. También lo han sido 10.000 kilómetros de vías férreas por todo el continente, la misma distancia que separa Madrid de Buenos Aires. Pero la relación de China y África no acaba ahí. La construcción de cada vez más infraestructuras va ligada a una relación comercial cada vez más grande. En 10 años, el volumen total del intercambio entre ambos pasó de los $1.000 millones y medio a 12.000 en el año 2002. Desde entonces, la cifra ha crecido vertiginosamente hasta superar por mucha diferencia a Estados Unidos en 2008.